Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Ester, do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 24. Exortação de Mardoqueu à rainha. Mardoqueu mandou pedir a Ester que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, lhe mandou dizer, do tempo de tua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário após o rei, falou contra nós para nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor e fala ao rei por nós, salva-nos da morte. Diligência de Ester junto de Assuero. No terceiro dia, terminando sua prece, Ester despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo suas duas servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Assuero estava sentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera, a rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Ester? Lhe disse, sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem. Levantou o cetro de ouro e o aproximou de seu pescoço e a beijou, dizendo, fala-me. Meu Senhor, eu te vi como um anjo de Deus e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração, porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo estas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação, enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. O édito de reabilitação dos judeus. Eis a cópia da carta. Assuero, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, cumulados de honras, pela grande bondade de meus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas, incapazes de se contentar com as honras recebidas, urdiram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. E não contentes de banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegaram até a imaginar, na inchação faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram a calamidades irremediáveis os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, e abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes
Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois, é assim que o macedônio Amã, filho de Amedata, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Ester, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como a nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amedata, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia deste presente édito seja fixada por toda parte. Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestai-lhe assistência para que se possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Porque esse dia, marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor Universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como uma de vossas solenidades, a fim de que, agora e daqui em diante, seja um dia de salvação para nós e para os persas de boa vontade, e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda a cidade e toda a província que não observar estas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves.